A hepatite C, a B é através, né, de vírus, que pode ser até adquirido também através do esmalte, que ele fica ao vivo lá durante 5 dias, né? Se a colega lá, a manicure, tirou um bifezinho do seu dedo e você tem uma hepatite, né? A colega anterior tem uma hepatite, e logo após você quer usar o mesmo esmalte, lembrando que o vírus ele fica vivo, a hepatite B durante 5 dias, você pode estar contraindo aquilo ali também, a hepatite B. A hepatite C, né, que ela também é sexualmente transmissível, ela também está ligada também ao meu sistema hepático, o que vai te desenvolver, né, a você ficar amarelado, né, você se vai desenvolver uma cirrose hepática logo após uma pancreatite, que é o que vai levar que esse paciente ele acabe ficando o quê? Amarelado também. Porque a hepatite C, ela também está relacionada ao meu sistema hepático. Então, vem aí, tem a hepatite C, ela não tratada vai desenvolver uma cirrose hepática. Essa cirrose hepática não tratada também vai desenvolver uma pancreatite. É onde esse paciente ele acaba ficando enorme, né, muito edemaciado por conta do acúmulo de líquido, que muitas das vezes, né, esse líquido sai pelos poros e esse paciente ele acaba ficando também amarelado por conta do seu sistema hepático, né, por conta da bilirrubina. Relacionado à criança, é assim que ela nasce. Então, ali não conseguiu fazer o quê? Uma hemólise, né? A quebras das enzimas, aonde ela pode estar aumentada ou diminuída. Por isso que a gente trata de fisiológica e de patológica. Fisiológica é aquela que vai aparecer depois das suas 24 horas até 72 horas, que pode perdurar aí até 7 dias. Já a minha patológica é aquilo que ocasionou, que levou esse meu RN a desenvolver uma icterícia patológica. O fator era quem? A mãe, que ela acaba sendo o quê? Negativa, tá? Aí é diferente. Vou ter também relacionado, né, ao beta-glucuronidase, né, que é relacionado a essa enzima que você acaba tendo uma alteração do leite, né? Porque ele não consegue ser transformado, então acaba sendo absorvido, né, no intestino dessa criança, é o que pode estar te levando também a uma icterícia ou relacionado ao aleitamento materno. Essas duas comparações vai depender do quê? Do diagnóstico dessa criança, tá bom? Ou desse paciente. Consegui responder a sua pergunta? Conseguiu. É porque quando o meu sobrinho, meu terceiro sobrinho nasceu, ele ficou internado, os médicos falaram para minha irmã, ela é mãe de primeira viagem, falaram para ela que o bebê teve hepatite. Aí ele ficou nessa luz ultravioleta, ele deve ter ficado acho que umas 2 semanas e meia na luz. É. Agora, a hepatite por quê? A mãe tem hepatite? Foi diagnosticada a hepatite? Não. Entendeu? Tem que ver o porquê que ele diagnosticou essa hepatite. Entendi. E qual tipo de hepatite? Eu não sei dizer. O bebê, quando ele nasceu normal. Aí ele ficou 2 dias no hospital, aí depois a pelezinha dele começou a ficar amarelada. Aí ela foi para casa, teve que voltar para o hospital de novo porque ele começou a passar mal. Aí ele ficou internado. Então, a hepatite a gente acaba dando, né, através de uma infecção, né? Através dessa infecção, né, por conta do fígado, né, que acaba se tendo essa inflamação e ela pode desenvolver. A gente só precisa saber. Lembra quando eu falo da hiperbilirrubinemia? Está relacionado o quê? Às icterícias, tá? Então, em que momento ele desenvolveu essa icterícia? Você falou que foi o quê? 2 semanas? Que ele ficou internado? Não, que ele desenvolveu a icterícia. Ele nasceu, aí ficou 2 dias no hospital, foi para casa. No terceiro dia, ela foi para casa e voltou de novo para o hospital, no mesmo dia. Então, ele acabou desenvolvendo a icterícia fisiológica, né? Depois de 48 a 72 horas. Ficou 2 dias internado, né? A gente dá como patológica aquela que é desenvolvida 24 horas, tá? Então, a gente acaba colocando porque também acaba sendo a hepatite, né? B, ela está relacionada ao quê? Ao fígado, né? É uma inflamação que pode estar ocorrendo, né? Relacionada a isso, que a gente dá como a hiperbilirrubinemia,
que ela pode ser um aumento ou uma diminuição, tá? Das enzimas. Foi? Foi. Obrigada, professora. Então, vamos lá. Fibrose cística, tá? É uma doença genética que se manifesta em ambos os sexos. O gene sofre alterações recessivas, tá? Ou seja, ela é transmitida dos pais para os filhos. Tá? Muitas das vezes, nós pais podemos ter a fibrose cística e não desenvolver, mas quando a gente é filho, a gente acaba passando para os nossos filhos, tá? Mas eles não necessariamente precisam apresentar ou ter a fibrose cística. É responsável pela alteração do transporte de íons através das membranas das células. Isso acaba comprometendo o funcionamento das glândulas exócrinas, que produzem substâncias das enzimas pancreáticas, o suor, né, e o muco. Então, quando o paciente ele acaba desenvolvendo, né, essa fibrose cística, lembrando que essa fibrose cística é uma doença de triagem neonatal, que ela precisa ser realizada do 3º ao 5º dia de vida, né, desse RN. Então, quanto mais precocemente você fizer o teste do pezinho nesse prazo do 3º ao 5º dia de vida, você consegue detectar precocemente, né, mais de 150 doenças. Quanto mais tempo você deixa, né, de estar verificando, de estar realizando esse teste, né, menos chance você vai ter para poder estar detectando as doenças. E uma delas é a fibrose cística, né? A fibrose cística, ela vai comprometer as vias respiratórias, justamente por conta disso, né? Lembrando que no pâncreas você acaba tendo uma produção, né, de muco aí excessivo, então vai obstruir as vias aéreas, esse paciente vai começar a ter essa dificuldade respiratória, tá? Porque ele acaba o quê? Bloqueando os canais pancreáticos, então você acaba tendo essa dificuldade, né, de estar respirando. Uma característica, né, da fibrose cística é a sudorese excessiva, tá? Então, os sintomas, né, da fibrose cística acabam afetando o aparelho digestivo, né, o respiratório e as glândulas sudoríparas, né? Porque é a produção de suor. Então, a característica da fibrose cística justamente é isso, né? É uma produção de suor excessivo, né, que essa criança acaba tendo. Muitas das vezes, né, ela é submetida a uma internação porque ela está perdendo muito sódio e a criança ela acaba desidratando muito rápido, então ela precisa ser submetida a uma internação, porque muitas das vezes em casa, fazendo sorinho caseiro, muitas das vezes não dá vazão por conta disso, tá? O diagnóstico ele é feito através do teste do suor, né? Não sei se vocês lembram, quando eu mostrei para vocês o testinho do pezinho, é aquele filtrozinho. O do suor é a mesma coisa. É encostado, tá, na pele e ali vai detectar, né, a fibrose cística, né, que é um dos diagnósticos. Além de você diagnosticar precocemente, né, na triagem neonatal, quando essa mãe ela deixa, né, de fazer o teste do pezinho, essa criança ela precisa ser diagnosticada desta forma, que é o teste do suor, tá? É específico para o diagnóstico de fibrose cística, tá? Tratamento, além de garantir a hidratação e a reposição de sódio, especialmente nos dias de calor. Então, quando está muito calor, a gente precisa tomar cuidado com essas crianças justamente por conta disso, né? A produção, né, desse suor é tanto que vai levar essa criança a uma desidratação. E a gente consegue identificar a desidratação dessa criança através da fontanela, que ela acaba ficando o quê? Abaulada, deprimida. A gente consegue estar identificando desta forma. Então, a gente precisa tomar cuidado justamente por conta disso, ainda mais em tempos de muito calor, tá? Professora, meu sobrinho soa muito. Não é fibrose cística. Algumas crianças, realmente, ela acaba tendo aí uma sudorese excessiva. Isso é normal, tá? Agora, aquela que realmente pinga, que passa muito mal, precisa,
né, estar vendo, poder estar realizando o teste do suor, tá? Como faz acompanhamento por pediatra, o pediatra também vai estar, né, relatando sobre isso, tá? Esquema de tratamento da fibrose cística inclui boa nutrição do paciente, né, por meio da dieta rica em calorias, né, sem restrição de gordura, né, porque é uma fonte de energia que você vai estar dando, né, para essa criança, para ela ter uma boa alimentação. Então, a gente precisa estar inserindo bons alimentos, né, ricos aí, nutritivos, para essa criança, justamente por conta disso, para ela não desnutrir muito rápido, tá? Ela precisa ter uma fonte aí de energia, tá? Suplementação de enzimas pancreáticas para auxiliar na digestão. Lembrando que essa produção, né, pancreática desse muco, ele é excessivo, então, por conta disso, acaba comprometendo, né, tanto as vias respiratórias quanto o digestivo. Então, por isso que essas enzimas, elas precisam ser, né, através disso, ter essa suplementação justamente por isso, tá? Reposição de vitamina K, tá? De vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, tá? Consegue diagnosticar se tem a deficiência ou não através de exames de sangue, tá? Instalações diárias com soro fisiológico, mas broncodilatadores, né? Conforme a característica das secreções. Esses broncodilatadores são medicações por conta da produção desse muco, tá? Aonde vai acabar bloqueando os canais, né, dos brônquios. Então, esses broncodilatadores, quem vai prescrever essa medicação é o médico, né? Para na hora que ela tiver essa complicação respiratória, estar fazendo essa medicação via inalatória, tá? Fisioterapia respiratória, lembrando que a criança ela não consegue, né, expelir, ela não consegue colocar para fora. Então, a fisioterapia respiratória justamente vem para isso, para poder auxiliar, né, fazer com que essa criança ela coloque fezes, né, por conta da fisioterapia ou de medicamentos. A medicação também, tem algumas medicações que fazem a criança estar expelindo, né, eliminando essas secreções através das fezes, tá? Prescrição de antibiótico, né, em casa ou no hospital, nos casos mais graves, tá? Então, essa criança, né, ela vai desidratar muito rápido, ela vai ser submetida aí para uma emergência, né, para poder estar fazendo uso de medicações, tá bom? Amidalite, tá? Amidalite, tá? É uma inflamação das amígdalas, que são glândulos linfáticos presentes no fundo da garganta. Tipos de amidalite, né, que a gente tem. Então, nós temos bacteriana, viral aguda e crônica. As meningites bacterianas geralmente é causada por Streptococcus pneumococcus. Então, a amidalite, né, a bacteriana, ela é de uma forma mais grave. A criança, ela realmente fica internada. Lembrando, né, que a amidalite, ela é repetitiva, né, vamos botar aí como crônica. Muitas das vezes pode estar levando, né, a criança a uma febre reumática. Então, tem que tomar muito cuidado, né, quando nossas crianças acabam apresentando amidalite repetitivas, né, teve hoje, nesse mês, no finalzinho do mês tem de novo, no meio do mês que vem acaba tendo de novo, no finalzinho, e assim sucessivamente. As amígdalas, né, ou adenoide, né, quando a criança ela acaba chegando à idade de 3 anos, elas podem ser removidas, elas podem ser retiradas, né? Quando a criança ela tem amidalite, ela realmente, a adenoide, ela começa a falar, tá? Então, essas adenoides, elas precisam ser retiradas, ou pode ser desvio de septo também. Então, tem que levar essa criança, né, no otorrinolaringologista para ver se realmente precisa ser submetido a essa cirurgia, tá? Então, a amidalite bacteriana, ela é uma das mais graves, né, porque ela é causada por Streptococcus, tá? A criança, ela fica internada, onde tem diversas plaquinhas mesmo, né, de pus, né, de secreções na garganta. Então, ela fica com uma dificuldade de falar, ela fica com uma halitose, e fora que ela baba muito, não consegue engolir. Entra em antibiótico terapia e a gente precisa estar fazendo, né, a higiene oral. A amidalite viral geralmente é causada por adenovírus ou citomegalovírus, né? Essa daí é mais conhecida no carnaval. Após o carnaval, quem gosta de beijar muito, beija um, beija lá, beija cá, então acaba desenvolvendo essa amidalite viral, né? Essa amidalite viral, a gente costuma dizer que é após literalmente carnaval que começa, né, a apresentar aí o famoso sapinho. É a amidalite viral que você acabou contraindo, mas se sua taxa de imunidade ela estiver baixa, tá?
Ela muitas das vezes não precisa ficar internada, só a bacteriana mesmo, faz as medicações, vai ao médico, ele passa logo uma bezetacil que você fica tinindo no próximo carnaval. A amidalite aguda, né, quando a infecção dura até 3 meses. Então, foi o que eu falei para vocês. Tudo que é crônico é aquela que ultrapassa de 3 meses. Quando é aguda, né, ela pode aí, né, durar até 3 meses, né? Mas esse 3 meses é assim, tive hoje, depois mês que vem não, o outro mês sim. Então, a gente trata como aguda. Crônica é sempre quando ultrapassa os 3 meses consecutivos, tá? Então, a amidalite crônica é quando a infecção ela dura mais de 3 meses ou é recorrente. Então, cuidado com as nossas crianças quando apresentarem aí essa amidalite, tá bom? Sintomas, dor de garganta, tá vendo? A amidalite realmente são essas plaquinhas brancas que ficam aderidas realmente no fundo da garganta, tá? Precisa se fazer antibiótico terapia para poder estar retirando isso aí, tá? Por mais de 2 dias, dificuldade para engolir, garganta hiperemiada e edemaciada, hipertermia, tosse seca e irritante, perda de apetite e pode haver alguns pontos brancos, né? Essa aqui tá literalmente tomada de pontos brancos. Fora a língua, ó, com uma saburrosa aí danada. Tratamento, uso de tratamento, antibiótico, né? Derivados de penicilina. Quem vai estar terminando aí o tipo de antibiótico a ser administrado é o médico. Uso de antitérmico, porque se você tem aí uma infecção, né? A primeira resposta que o seu corpo dá é o quê? É uma hipertermia, né? Então é administrada aí os antitérmicos da vida. Alguma dúvida? Não. Não, só dívida. Também, tô cheia de dívida. Vamos lá. Sepsemia ou sepse. É uma doença sistêmica complexa e potencialmente grave. Ou seja, é uma resposta inflamatória sistêmica acentuada diante uma infecção, na maior parte das vezes causada por bactérias, né? A gente dá como bactéria multiresistente, né? O que vai te levar a uma sepsemia. As infecções começam em locais específicos do organismo, como pele, pulmão, via respiratória, urinárias, ouvido e etc. Então, para o paciente ele desenvolver uma sepsemia, né, ele vai vir, né, essa bactéria, ela vai estar alojada em um determinado órgão específico, tá? Para poder começar a ficar uma bactéria o quê? Resistente. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Uma pneumonia, né, que é a infecção do pulmão. Vou dar um exemplo. Para a bactéria ela se tornar resistente, muito resistente, e levar uma sepsemia, quando o paciente ele chega a uma sepsemia ou uma sepse, né, muitas das vezes o paciente ele acaba entrando com um protocolo, né, chegando à sepsemia, né, a gente dá como uma infecção generalizada, o paciente não vai ter mais jeito, a gente só Deus mesmo, tá? Mas por nós, né, da área da saúde, a gente acaba entrando com os protocolos, porque a gente sabe que esse paciente ele vai ao óbito quando ele entra ali no quadro de sepsemia. Botar o exemplo de pneumonia, que é uma infecção no pulmão. Eu tô com uma pneumonia bacteriana, eu não. O paciente ele tá com uma pneumonia bacteriana, tá? Então, a primeira medicação de escolha, né? A gente tem primeira, segunda, terceira e quarta geração, né, de medicamento, né, que são as classes medicamentosas, aquelas que vocês já fizeram farmaco? Não? Eu já. Tá? Então, vocês vão ver em farmaco que existe uma classe medicamentosa, né, primeira, segunda e terceira geração, que são os antibióticos mais potentes. Então, vamos supor que uma pneumonia, ela está mais avançada, né? Que o pulmão está totalmente tomado. Vou dar um exemplo de medicação, uma cefalexina, tá? Melhor, vou dar um exemplo de mefoxim. Lembrando que mefoxim é uma medicação, né? Para as vias baixas, né? Botar aí intestino. E ele vai lá e passa mefoxim para uma pneumonia. Só que para poder o medicamento ele começar a surtir efeito,
ele vai durar em média de 7, né, 10 até 14 dias, que são o uso do antibiótico. Só que com isso, né, esse mefoxim, que ele não é para a bactéria da pneumonia, essa bactéria ela vai pegando o quê? Mais resistente. Então, o paciente, vamos botar aí, que ele levou 10 dias, né, para poder ir trocar de medicação, porque ele percebeu que realmente não fez nada, nem cosquinha, porque esse mefoxim não era para essa doença. Vou botar aí uma apendicectomia. Apendicectomia, você pode estar utilizando o mefoxim. Bom, aí ele percebeu, né, do erro e ele resolve utilizar realmente uma medicação para pneumonia. Aí ele resolve colocar aí o mais conhecido que vocês já conhecem aí, que é o amoxicilina ou clavulato, né? Ele vai lá e prescreve. Só que essa medicação, né, por tempo de infecção que está nos alvéolos pulmonares, essa amoxicilina não vai surtir mais efeito. Então, a gente dá como uma bactéria multiresistente justamente por conta disso. É o tempo que você acabou, né, administrando uma medicação mais potente para poder destruir essa bactéria. Então, quando a sepsemia ela acaba sendo generalizada, né, acaba tomando todos os órgãos, a gente acaba entrando com um protocolo. Por isso que eu falo para vocês sempre, cuidado na hora de estar administrando medicações, tanto em vocês em casa, nos familiares. A medicação, ela tem meia hora de vida, né, que é a durabilidade. Então, se ela foi feita para ser administrada de 8 em 8 horas, toma literalmente de 8 em 8 horas. Então, eu vou dar um exemplo, 14, 22 e 6. Hoje, né, por estar à tarde, eu tomei realmente às 14 horas. Às 22 horas, consegui tomar, porque ainda estou vendo aí, né, a novela. Já às 6 horas da manhã, eu não vou acordar para poder tomar medicação, porque é muito cedo. Então, eu vou acordar 10 horas, 8 horas. A estabilidade, né, da ação dessa medicação, ela já se perdeu. Então, é como se fosse um pico. Eu tomei aqui 14 horas, vai começar a fazer o efeito. Às 22 horas, eu preciso tomar uma nova dosagem, né? A terceira dosagem, que seria às 6 horas da manhã, lembrando que a ação medicamentosa ela leva de 40 efeito, você acaba o quê? Perdendo essa meia-vida. E quando você vai tomar essa medicação de novo, você acaba iniciando todo o ciclo. Aí é quando você volta no médico e fala que essa medicação ela não está fazendo efeito. Mas muitas das vezes é a forma incorreta que essa medicação está sendo o quê? Administrada. É onde a bactéria ela acaba pegando mais resistência. Muitas das vezes você é submetida a tomar uma medicação mais forte por erro seu, ou de estar ajudando, auxiliando, né, dando para uma outra pessoa a medicação dessa forma. Então, dentro da área hospitalar, o que pode ocorrer muitas das vezes é isso, tá? É uma medicação administrada de forma errada, ou quando a bactéria, o paciente ele já chega para a gente com essa bactéria multiresistente e a gente acaba não conseguindo, né, destruir e eliminar essa bactéria. Então, a sepsemia é uma infecção generalizada que ela pode ocorrer em diversos órgãos, tá? Então, quando o paciente ele entra em sepsemia, ele automaticamente vai o quê? Ao óbito, e a gente só precisa entrar com os protocolos, é só marcar um xizinho e o paciente não tem jeito quando ele entra em sepsemia, tá? Então, nós temos a cistite, né? Que são as infecções da bexiga, otite, a infecção do ouvido, né? Que são as mastite, otites da vida aí crônicas ou não. Então, toma muito cuidado, que a otite também ela pode te levar a uma meningite, tá? Uma vez que você não trata aí corretamente. A erisipela, que acaba sendo uma infecção da pele, né? Ocasionada mais aí os diabéticos, muitas das vezes eles são diabéticos, né, acabam machucando a perna, pode desenvolver também uma erisipela, então tem que tomar muito cuidado também com esses pacientes, tá? Meningite, né, que são as infecções das meninges do sistema nervoso, e através do líquor, né, licocéfalo raquidiano, né, onde é tirado da nossa coluna vertebral aquele licorzinho. Então, uma vez, né, que ele estiver contaminado e você não entrar com antibiótico terapia corretamente, é onde pode levar uma sepsemia, tá? Ou uma sepse, que é uma infecção generalizada. Alguma dúvida? Problemas do... Não, tá tranquilo. Eu, professora, Fala. Professora, Oi. como é que se faz o exame para meningite? Fala de novo.
Alguém entendeu o que ela falou? Como é que se Ela faz tá- o exame? Como é que é feito o exame para saber se tem meningite? Meningite? Então, os sinais e sintomas de uma meningite, né? O crônico dela aí, que é o ápice, né? É quando você acaba fazendo uma rigidez de nuca. A gente coloca o paciente deitado, né? E ele apresenta aquela rigidez, você abaixa o pescoço, tenta encostar no tórax, ele levanta a perna. Para descobrir se ela é meningite ou não, existe, né, a Neurolife, ela acaba colhendo o líquor da sua coluna, né? O paciente muitas das vezes fica em formato de feto e ali entre o espaço entre uma coluna e outra, aquele líquor ali, ele é retirado, tá? E é através desse líquor que a gente consegue identificar que esse paciente ele tem meningite ou não. Quando ele tem meningite, a gente dá que aquele líquor, né, a coloração desse líquor, a cor acaba ficando turva, bem embaçadinha mesmo. Quando a gente fala que é água de rocha, né, porque a gente sabe que pode ser uma meningite aí viral. O viral não traz tantos danos quanto a bacteriana. A bacteriana é a mais grave, tá? Respondi? Então vamos lá. Problemas, né, do aparelho cardiovascular. É um conjunto de problemas que atinge o coração dos vasos sanguíneos. É provocado por doença. Ok. Conseguiu entender, Xuxa? Respondeu. Conseguiu entender quem me perguntou? Eu não estou ouvindo, não estou entendendo o que você está falando direito. Vamos lá. Provocado doenças comprometendo a saúde do cliente. A doença do coração mais comum, como a hipertensão, infarto agudo do miocárdio, que é um processo de necrose da parte, né, do músculo cardíaco, por falta do aporte adequado de nutrientes e oxigênio. Doenças nas válvulas cardíacas, né, uma interrupção do fluxo sanguíneo para o coração. Muitas das vezes, quando a criança ela acaba tendo um problema do aparelho cardiovascular, através de 21 semanas, né, onde é feito a ultrassonografia morfológica, dali acaba se detectando se a criança ela vai ter algum problema cardiológico ou não. Então, através disso, a gente consegue identificar se essa criança ela vai nascer bem ou não. Lembrando, né, que aqui eu vou falar só algumas patologias, tá? Acho que eu passei demais. A endocardite é uma inflamação do endocárdio, né? Revestimento interno do coração. A arritmia cardíaca são os batimentos rápidos ou anormais, né? A gente consegue identificar isso, né? Através, né? Muitas das vezes é feito, né? O mapeamento que a gente dá como Holter, né? Que é feito, né? Para esses pacientes, para poder estar fazendo. Aí o que aconteceu? Quando clica no negócio... voltou. Então, a gente acaba utilizando dessa forma. Miocardite é uma inflamação do miocárdio, camada muscular do coração, o qual pode perder a força contrátil natural e prejudicar a ação do bombeamento do sangue para o resto do corpo. A miocardite também, né, se você não tomar cuidado, né, são bactérias que ela pode ir através da corrente sanguínea e lá para o seu coração. Um exemplo clássico, né, são as pessoas que muitas das vezes ela acaba tendo um dente furado, né, onde está inflamado ali, né, sente dor constantemente, não faz uma extração desse dente, tá? Então a bactéria que fica ali toma antibiótico, melhora, daqui a pouco volta de novo. A bactéria que está na sua boca, ela pode ir para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ir para o seu coração e desenvolver aí uma miocardite. Então, muito cuidado para quem tem os dentes, aí a gente dá como cariada, né? Com os dentes aí cariados justamente por conta disso, tá? Nossos pais, nossos avós, né? Que eles acabam não querendo ir ao dentista justamente por conta disso. Então, a bactéria, né? Muitas das vezes da boca, ela pode ir justamente por conta disso, tá?
Doença cardíaca congênita, né? São as cardiopatias, tá? É defeito da estrutura do coração. Pode ser detectada ainda no útero materno através de exames da ultrassom, ecocardiograma, tá? Ou até mesmo a morfológica, que é o que vê toda a circunferência, né? Desse feto intrauterino, tá? As causas, ela não tem causas definida, né? Ocorre a interação de fatores genéticos, né? Mães com mais de 35 anos. Então, eu vou sempre sinalizar isso para vocês. O Ministério da Saúde, né? Ele determina que para ser mãe, até os 35 anos seria a idade ideal. Passando os 35 anos, as crianças podem nascer com algum tipo de problemas, né? Anomalias. Só que eu vou dizer para vocês que é de mulher para mulher, Marisa. Isso é muito relativo. Tem meninas de 22, 24, 19, 30 anos que muitas das vezes acabam engravidando e que vão ter as complicações da mesma coisa. Então, cada organismo é uma forma, é de mulher literalmente para mulher, Marisa. Então, cada uma vai resolver, né, sua vida vai ter problema de alguma forma, tá? Então, isso é muito relativo. Pode ter, como também não pode ter. Assim como as novas também acabam tendo, a gente conhece mães novas que acabam tendo crianças com problemas, tá? Histórias de filhos anteriores, né? Cardiopatas, mães diabéticas, portadoras de lúpus, né? E hipotireoidismo, por isso que acaba se tendo hipotireoidismo congênito. Portadoras de lúpus, né? São aquelas mães imunodeprimidas, então aí pode ser que elas tenham maior complicações justamente por conta disso, mas eu conheço pessoas, né, que têm lúpus, né? Até uma amiga minha, ela tem lúpus, mas ela conseguiu engravidar tranquilamente, teve, né, uma gestação tranquila e hoje o filhinho dela tá com 6 aninhos e tá ótimo, tá? Cada corpo vai reagir de uma forma, tá? Tratamento, ele pode ser feito através de uma cirurgia, né, para correção e o uso de medicamentos. Quem vai determinar a forma de tratamento, como será realizado, é um médico, é ele que vai determinar, tá? Sistema nervoso central é responsável por receber e processar informações. Ele é constituído pelo encefálico e medula espinhal, que são protegidos pelo crânio e a coluna vertebral. Ambas estruturas são reforçadas por 3 lâminas conjuntivas, né? Denominadas meninges, né? Onde nós temos a dura mater, aracnoide e a pia mater. O líquido que é responsável pela nutrição do sistema nervoso central é pela minimização, né, do possível traumas causados por trauma, tá? Então, é através desse líquor, quem perguntou, né, é esse líquor aí, esse líquor cefalorraquidiano, a gente consegue identificar a meningite, tá? A coleta, porque ele fica nessa estrutura da nossa coluna, tá? Passando. Bom, aqui a gente começa a falar algumas doenças do sistema nervoso central e uma delas é a esclerose múltipla, tá? É uma doença neurológica, né, de autoimune que prejudica o cérebro e a medula espinhal. A esclerose múltipla é uma doença muito difícil de ser diagnosticada, né? Porque muitas das vezes o paciente ele acaba tendo sinais e sintomas de outras doenças, muitas das vezes até o médico ele pensar aí que pode ser uma esclerose múltipla. Professora, Oi. esclerose múltipla, ela é parecida com Parkinson? Não, Parkinson é aquela que o paciente ele fica assim tremendo. A esclerose múltipla, esse paciente ele acaba regredindo, né? Ele anda, fala, ele acaba regredindo. Muitas das vezes, né, ele vai perdendo todos os seus movimentos, mas que ela é também reversível, uma vez que ela é detectada precocemente, tá? O paciente ele acaba voltando à sua atividade normalmente. Mas para ela poder ser detectada demora bastante, tá? Aquele que tem um pouquinho mais de conhecimento até consegue, mas a esclerose, mas para aquele que tem, né, um pouquinho aí lento, né, leva-se um pouco mais tempo por conta disso, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então essa doença ela é de autoimune também, tá? Essa esclerose múltipla. Muitas das vezes o paciente ele pode voltar a deambular, uma vez que ele é detectada precocemente, ele acaba voltando à sua vida normal. Se eu não me engano, eu só não lembro qual a novela, tinha uma novela que teve, né, uma menina, né, que ela teve a esclerose múltipla. Eu não lembro o nome da novela, nem o nome da atriz. Bom, vamos lá.
Acidente vascular cerebral, né? Ele é conhecido como AVC. Lembrando que o AVC nós temos, né, o transitório isquêmico e hemorrágico. O AVC transitório é aquele que ele é reversível, né, de 24 até 72 horas. Muitas das vezes o paciente, quando ele acaba tendo esse AVC transitório, muitas das vezes ele não sabe, né? A única coisa, se ele apresentar um AVC isquêmico ou se ele fizer uma tomografia, vai apresentar aquela lesãozinha lá no cérebro, porque acaba sendo um coágulo e o cérebro acaba absorvendo, então ele é reversível. Já o AVC isquêmico, ele vai te apresentar sinais e sintomas, né? Porque ele acaba sendo como um trombo ou um êmbolo, que ele acaba, né, obstruindo, né, a passagem do fluxo sanguíneo. Por isso que o paciente ele acaba ficando desorientado, né? Ele fica afásico, ele fica, né, com essa dificuldade, né, de falar, de andar, porque acaba tendo essa obstrução do fluxo sanguíneo, né? Então vai estar se faltando o quê? Oxigênio. Para poder estar detectando, né, tanto o AVC, né, transitório, isquêmico, hemorrágico, precisa estar se fazendo uma tomografia, tá? O AVC hemorrágico nada mais é que é o rompimento de uns vasos, né, nível cerebral, que ele acaba encharcando. Esse AVC hemorrágico, ele precisa, né, ser tratado rapidamente, no em média aí de 3 horas, de 3 horas, aonde ele precisa fazer uma tomografia para poder saber aonde está esse extravasamento. Ele precisa entrar com os trombolíticos, né? Esse paciente ele precisa fazer as dosagens das enzimas CKMB, né, para poder dar aí se realmente, né, a confirmar, né, essas enzimas, tá? E acaba entrando com antiagregantes plaquetários, né, para poder diminuir esse fluxo sanguíneo. Quanto mais tempo se leva para poder socorrer esse paciente que ele está apresentando um AVC hemorrágico, mais tempo ele vai ficar sequelado. Tanto o AVC isquêmico, tanto o AVC hemorrágico, a gente precisa agir logo, porque o que está faltando é o quê? Oxigênio, né? Por ter aí, né, o aporte de oxigênio inadequado, é o que vai trazer sequelas para esse paciente, tá? O nosso tempo vai acabar. Eu vou dar só 10 minutinhos para a gente só poder beber uma água, fazer um xixi, desprezar uma diurese, uma evacuação, qualquer coisa parecida, tá bom? Nosso tempo vai acabar, tá? A poliomielite, tá? Trata-se de uma infecção aguda do sistema nervoso central. A doença pode ser causada por paralisia e transmitida por vírus. Por isso a importância das campanhas que elas são realizadas da polio, tá? Qual é a finalidade? É fazer uma erradicação, né, dessa vacina, né, desse vírus. Por isso que se escolhe um dia, né, geralmente é o sábado, para poder dar vacina nessas crianças, para quando elas forem, né, através das fezes que esse vírus ele é eliminado, para estar eliminando de uma vez só. Por isso que não fica pingado, vai